Caros amigos, devotos de Nossa Senhora de Fátima, todos salve Maria. Me chamo Coutinho e sou voluntário da Associação Devoto de Fátima. Hoje, no nosso vídeo, vamos dar continuidade àquela série de vídeos em louvor a Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa. No último vídeo eu falei que ia falar sobre quando, em que local e que circunstância Santa Catarina Labouré reconhece que aquele velho sacerdote no seu sonho era nada mais, nada menos que São Vicente de Paula. Você hoje vai acompanhar esse fato muito interessante e conhecer a vida também do santo, tá bom? Então começa agora o nosso programa Devotos de Fátima. Como eu tinha dito, São Vicente também fala no seu sonho e naquela ocasião ele fala que Deus tinha uma grande missão, ela teria uma grande missão para com Deus. Então, antes disso, eu lembro a todos que não, aqueles que já ligaram, poderão saber como receber sua medalha, a medalha milagrosa, que foi aclamada pelos seus inúmeros graças e milagres. Essa medalha já está benta por um sacerdote, e você ligando para o 0800 608 6246, saberá como poder estar recebendo e poder levá-la devotamente, como nosso tanto pediu. Então, não se esqueça, ligue para seja um devoto, um propagador também dessa grande devoção de Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa. A oração bonita em volta dela: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Não deixe de pedir, de saber como pedir essa medalha já benta pelo sacerdote. Então vamos voltar ao fato que nós vamos saber porque essa mensagem, essa aparição Nossa Senhora das Graças, é uma série de várias aparições que decorrem, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora La Salete, Nossa Senhora de Luz, Nossa Senhora de Fátima. E esse fato aqui, eu queria comentar hoje, um fato é quando Santa Catarina descobre quem era aquele sacerdote no sonho e que revela que Deus tinha uma grande missão para com ele. Ele até fala uma frase muito interessante: Catarina, tu foges de mim agora, mas um dia ficará feliz por vires a mim. E foi esse dia que eu vou contar agora, qual foi a ocasião que Santa Catarina reconhece e ela ali realmente fica claro para ela que a vocação dela, o chamado dela, era seguir a vida religiosa e era nas Filhas da Caridade, tá bom? Então vou pegar o livro da campanha aqui, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, do seu Benoit. Ela, nessa ocasião, ela já tinha completado os 18 anos, Santa Catarina. Então, ela, pequena Catarina, ela já estava morando agora, com a sua prima em Chantillon. Por quê? Porque ela, para ser religiosa, ela precisaria ser instruída, ela teria que saber ler, escrever, interpretar, E como ela ficou muito responsável pelos afazeres da casa, com a ausência do falecimento da mãe, ela não fez isso. E sua irmã foi para a vida religiosa, Maria Luísa, mais velha, e ela ficou ali. Então, tinha uma prima que morava nessa cidade, próximo da vila dela, em Chantillon, que era professora também. Ela tinha um pensionato. Então ela convidou Catarina que ela poderia dar aula, de reforço, de aprender, ler, escrever, interpretar, para que era um dos requisitos necessários para entrar na vida religiosa. Então ela se esforçou, então ela foi morar por um período na casa da prima. E também, como ela é uma cidade maior que a vila, que ela morava no sítio, isso foi muito providencial, porque aí ela poderia estar com muitas mais vezes, não sei dizer, ela poderia ir à missa, ela ia nas igrejas, porque ela, por causa do sítio, ela uma vez no domingo que ela ia à missa. Então, como ela tinha um hábito muito de oração, uma coisa muito boa, ela sempre queria ter um tempo livre e ia rezar diante da igreja. E lá que ela conhece, junto com sua prima, a Ordem das Filhas da Caridade, e não em Paris, onde Nossa Senhora vem aparecer para ela. E lá que ela realmente se torna freira. Então, um dia ela, confessando, um hábito muito bom, que a exemplo da santa devemos imitar, a confissão habitual, não é confessar só como a igreja pede uma vez por ano, mas sempre confessando, mais ainda quando precisa. Ela foi se confessar e ela comenta desse sonho.
o sacerdote na época falou, olha, se for isso conforme você está dizendo, parece ser o santo São Vicente de Paula. Para ela, naquele primeiro momento, ficou na cabeça, mas como ela nunca tinha visto São Vicente de Paula, ela achava, tá bom, poxa, que bom, é um santo, né? Então ela continuou. Mas um tempinho para frente, a prima viu que ela tinha sinais de vocação religiosa, foi e levou a um convento das Filhas da Caridade, fundada por São Vicente de Paula. E quando ela chega naquela congregação, no convento, ela dá de cara um grande quadro, pintura de São Vicente de Paula. Naquela época não tinha foto. E quando ela vê, e ela tem a reação, puxa, esse sacerdote ancião que estava no meu sonho. As irmãs falaram, olha, ele é o nosso pai fundador. Ele que fundou essa ordem. Ele se chama São Vicente de Paula. E olha que interessante o que ela fala quando ela vê esse retrato. Ela fala, Catarina vê tudo agora claro. É ali que ela quer ser religiosa. Então aqui todas aquelas dúvidas, toda aquela insegurança, dificuldade do pai, que ela queria que ela casasse, etc., que eu vou comentar no outro vídeo, as dificuldades que tiveram, ela vê que é bem claro. E ela assim, naquele momento, ela decide, eu quero ser religiosa. Eu tenho que seguir esse chamado que Nosso Senhor pedia para Santa Catarina Labouré. E aí nesse momento ela fala, ela continua, mas ela tem que completar 21 anos. Aí começam os obstáculos, as tribulações que a vida sempre nos depara. Porque ela tinha 18 anos, então tinha que completar 21 anos. E também tinha que terminar a sua instrução. Ela não estava apta, né? Então, além disso, teme que seu pai não concordará com a sua decisão. Isso vai ser uma grande dificuldade na vida de Santa Catarina para ela se tornar religiosa. O pai queria que ela casasse. E aí eu depois no outro vídeo eu conto os fatos, que é muito interessante. Mas aqui cabe, um pequeno parênteses, ver um pouquinho quem foi São Vicente de Paula. Eu não vou tratar com muito não vou aprofundar sobre toda a vida, os milagres de São Vicente, os milagres pós-morte, que é o mais impressionante de tudo, que a própria Santa Catarina venha seguir essa santidade. Eu comento aqui umas pequenas notas que eu fiz de São Vicente de Paula. Ele nasceu em Pouilly, sul da França, em 24 de abril de 1581. Faleceu em Paris, 27 de dezembro de 1660, com provavelmente 79 anos. Para a época, viveu muito. Ele foi um grande santo. Ele foi canonizado, para você ter ideia, em 16 de julho de 1737. Quer dizer, isso aqui quase 100 anos após a sua morte. Pelo Papa Clemente XII. E foi declarado patrono de todas as obras de caridade da Igreja Católica pelo Papa Leão XIII em 12 de maio de 1885. Então, ele é um grande santo, que ele não só foi canonizado, mas pelo todo o apostolado dele de caridade, a Igreja dá ele como patrono de toda a obra da caridade. É muita coisa. São Vicente de Paula, ao longo de sua vida, fundará várias congregações. Esse que é o tema que eu queria tratar com vocês. Entre elas, foram 4 congregações. A primeira, a Damas da Caridade, em agosto de 1617, que passou a ser conhecida como Associação Internacional de Caridade, AIC. Até hoje ela tem muito renome. A segunda, a Confraria da Caridade, em 8 de dezembro de 1617. Isso é muito para os irmão leigo, etc. Agora, já como os padres religiosos, a terceira, a Congregação da Missão. Mas ele foi, ao longo do tempo, ficou muito caracterizada como pelos padres lazaristas, né? De São Lázaro, pelo apostolado que São Lázaro ocorreu, como São Lázaro. Ou padres vicentinos. Hoje no Brasil é muito conhecido como os vicentinos. Em 17 de abril de 1625. Já, enfim, a quarta, a Congregação das Filhas da Caridade, em 29 de dezembro de 1633, onde mais tarde Santa Catarina Labouré entra em 21 de abril de 1830, ano das aparições
da medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Então, São Vicente fez todas essas congregações, fez um apostolado enorme, deu exemplo a Deus Nosso Senhor de santidade, a tal ponto, que é interessante, que nem todos os santos que são canonizados, são santos que a igreja reconhece como santidade, eles têm, vamos assim dizer, uma prova da sua santidade. Deus permite a alguns, pós-morte, o seu corpo não é decomposto, ele fica um corpo incorrupto, né? E São Vicente teve essa graça de seu corpo foi incorrupto. E eu vou contar aqui. É importante lembrar que após o seu falecimento, depois de 52 anos depois do falecimento, o seu corpo foi exumado. Antigamente a exumação demorava. E foi encontrado incorrupto, autenticado por 2 médicos que assistia e autoridades religiosas, sofrendo apenas deterioração no nariz e nos olhos. Então, o resto do seu corpo estava intacto. Após sua canonização, em 16 de julho de 1737, pelo Papa Clemente XII, como tinha dito, foi encontrado o seu corpo em decomposição, há 20 anos decorridos. Então, quando foi canonizado, o seu corpo começou a entrar em decomposição. Porém, algumas partes do seu corpo ficaram incorruptas. É que o seu corpo foi assim reconstituído em cera, para ficar a aparência. Porém, deixa eu ver aqui, que até eu escrevi aqui. É venerado em sua capela em São Vicente de Paulo. Eu tive a graça em 2009 à Europa, e eu fui a Rudibach, vi o corpo em Cobre de Santa Catarina, que depois eu vou aplicar um vídeo que é muito, muito bonito, e fui a uns quarteirões ou ruas perto da rua de Bach, aonde está a igreja em louvor ao santo São Vicente de Paulo. E lá realmente se vê seu corpo em cera, porém várias partes do corpo estão incorruptas, a falange dele e etc. E no local onde foi que Nossa Senhora apareceu, em Rua de Bach, tem um grande relicário, onde tem abaixo está a cadeira que Nossa Senhora sentou, e ao lado Santa Catarina desbruçou sobre Nossa Senhora, ali nas pernas, está o coração de São Vicente de Paula. Está num grande relicário conservado, não foi intacto, o tempo não destruiu. E ali, como eu tinha dito, foi onde que Nossa Senhora conversou com Santa Catarina. Então, São Vicente de Paula é um grande santo que veio a interceder diante de Deus, Nosso Senhor e de Nossa Senhora, o grande chamado da vocação de Santa Catarina. É um grande patrono que foi de Santa Catarina Labouré. E ele que vale muito lembrar da importância crucial, mesmo falecido mais para aí, a importância de um santo interceder por nós, né? Pedir seu santo padroeiro, o santo que você nasceu no dia, ou o santo que você tem mais um apreço a ele. Reze para que ele te ajude, para que ele está do lado de Nosso Senhor, interceda junto a ele, tá bom? Então esse fato eu queria comentar. No outro vídeos eu vou comentar também um pouquinho a trajetória da vida de Santa Catarina até ela se tornar filha da caridade. No próximo vídeo vamos compreender, para depois nós entrarmos propriamente nas aparições e nas promessas, nas profecias que Nossa Senhora fez a Santa Catarina e qual é a solução que ela deu. Então não se esqueça de ligar para pedir a medalha, de saber como pedir essa medalha de Nossa Senhora, já bento pelo sacerdote, ligando por 0800 608 6246, você terá todos os dados lá para incluir também, não se esqueça de incluir seu nome na missa. Lá você vai incluir gratuitamente a missa e pergunta como poder receber também a medalha com a novena de Nossa Senhora das Graças. Então a todos, salve Maria, que Nossa Senhora das Graças nos interceda diante de Deus Nosso Senhor, São Vicente de Paula, assim como ele pediu, ajudou Santa Catarina a cumprir sua vocação, peçamos a ele também que interceda diante dos sagrados corações de Jesus e Maria, que eles também nos ajudam a nós, todos nós, cumprirmos a missão que Deus deu a cada um de nós.
tá bom? Então a todos, salve Maria e até o próximo vídeo.